Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Se você é novo por aqui, esse é um canal de astrologia com foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional, e eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na Escola Online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática e o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você alinhou com essa proposta e com a minha energia, considere se inscrever aqui no canal. Aproveita, pessoal, já ativa aí o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. Lua poderosíssima, anota aí, pessoal, no céu se aproximando, inflamando os ânimos e os humores, como toda lua cheia, trazendo muita prosperidade, energias positivas e também alguns desafios. É o ápice do ciclo lunar que iniciou com a lua nova em Sagitário, agora cheia em Gêmeos, trazendo oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e de expansão. A Lua vai transitar dessa fase cheia em Gêmeos, que acontece no dia 15 de dezembro, para a fase minguante em Libra, em Balança, no dia 22 de dezembro, trazendo um período muito poderoso para as negociações e as vendas, ajudando a expor os benefícios e as vantagens dos seus produtos e serviços, aumentar a clientela e fazer lançamentos. No período de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal de Gêmeos a Virgem, trazendo energias para movimentar, para nutrir, para expressar e aperfeiçoar empreendimentos e projetos. Aspecto de poder na semana entre Vênus e Júpiter, Mercúrio ficando direto, solstício com o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, inaugurando também uma nova estação do ano, e um desafio entre Sol e Netuno pedindo aí muita atenção. Quer saber sobre tudo isso? Esse é o conteúdo da Astrovisão de hoje, com informações astrológicas importantes e relevantes para o período de 15 a 21 de dezembro. E para saber sobre todas essas dicas que eu preparei para você, fica comigo até o final desse vídeo e aproveita aí, já compartilha com aquele amigo e aquela amiga que você sabe que também vai gostar de ficar por dentro do céu da semana. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos trabalhar um pouquinho, certo? E para a gente começar os nossos trabalhos, eu gosto sempre de explicar algumas coisas importantes na Astrovisão, porque sempre tem gente nova chegando. Agradeço o pessoal que se inscreve no canal, que é novo aqui no canal, o pessoal que participa sempre. Lembrando que esse é um programa que a gente já tem mais de 8 anos aí, sempre, toda semana. E a gente tem uma dinâmica aqui de trabalho e eu vou dar algumas dicas para você aproveitar melhor esse nosso trabalho aqui semanal. Primeiro, traga um caderninho, uma agenda, um planner, alguma coisa que você possa de fato fazer anotações, porque o intuito, o objetivo desse trabalho é trazer informações relevantes, mas que possam ser aplicadas, que possam ser utilizadas ao longo do seu planejamento da semana. Lembrando que fazemos a astrovisão de quinta-feira, sempre às quintas-feiras, no horário 7 horas, 19 horas Brasil e agora 22 horas Portugal, que eu já voltei aqui para Portugal, onde eu moro, e falamos sobre o céu da próxima semana. Então, a gente está sempre com um pouco de antecedência, que é exatamente o objetivo aqui da astrovisão, é poder te dar informações para você ter uma antevisão do que está no céu da próxima semana. Então, essa é a primeira dica, traga coisas para você anotar. Outra coisa importante, eu faço sempre um resuminho, então estamos sempre na quinta, eu faço um resumo até iniciar a próxima semana, então eu repito algumas coisas da semana anterior, até para reforçar, principalmente no caso hoje, que temos aí uns aspectos que vale muito a pena reforçá-los, e já falei semana passada, mas vou reforçar. E o outro ponto importante é algumas questões mais técnicas, mas lembra que essas datas que eu passo aqui são apenas como referência para você poder fazer suas anotações, para você poder colocar na sua agenda, mas não necessariamente significa que naquele dia tem um aspecto, no dia seguinte não tem mais. Então lembra que isso aqui não é um liga-desliga, não é assim que funciona a astrologia, e a ideia sempre é trazer para você um conhecimento onde você possa compreender processo, ou seja, movimentação
dos astros do céu ao longo da semana. Se você me acompanhar sempre, que é o que eu gostaria que você me acompanhasse sempre aqui, você vai entender como que se processa esses movimentos toda semana, ao longo da semana. Então você vai começar a entender essa ideia mais central da astrologia, que não é um liga-desliga, né? Então a gente vai aprendendo a enxergar, a pontuar os movimentos, assim como a Lua fica nova, crescente, cheia e minguante, assim os planetas também vão fazendo seus aspectos entre si e depois os aspectos vão se desfazendo no céu. Lembrando que isso é movimento. Então, se é movimento, estamos falando de angulações entre astros. Bom, isso é uma parte mais técnica, mas é para você entender, para você saber que a gente trabalha dessa maneira, tá bom? Para você acompanhar corretamente e fazer as suas anotações. Então, na verdade, a análise é sempre do que está no céu daquela semana. Então, estamos falando aí da semana que vai aí do dia 15 ao dia 22 de dezembro, 21 de dezembro. Bom, vamos lá então. O que que é importante agora nesse meu resuminho e anota aí, porque é sempre um momento onde eu pontuo aqui na Astrovisão para vocês quando a gente fala aqui da lua de prosperidade. Então, se você já me acompanha, você sabe. Se você é novo no canal, você vai saber agora que dois dias no mês a gente tem a lua caminhando pelo signo de Touro, um signo que potencializa as características e as funções lunares, e uma dessas funções tem a ver com fertilizar, fazer prosperar as nossas ações. No signo de Touro, é uma posição muito auspiciosa da Lua, portanto, ela está numa posição de exaltação, ela está muito bem posicionada no signo de Touro, e a gente tem isso acontecendo hoje, né, no dia 12 de dezembro, e é um momento muito importante. Vamos lembrar que esse período, então, ainda dá tempo, hoje ainda dá tempo de você fazer uma cartinha de intenções ou fazer alguma ação ainda, porque ao longo da semana a gente tem essa vibração, a gente tem essa energia vibrando de lua em touro, que é sempre quando ela fica nesse signo durante a semana, existe uma força lunar, vamos lembrar disso. E uma coisa importante é que ela caminha de lua crescente para a lua cheia, ou seja, ela está aumentando de potencial, ela está aumentando de luminosidade no céu, e lua cheia é sempre o ápice do ciclo. Se ela é o ápice do ciclo, a gente caminha para um aumento de intensidade, um aumento das funções lunares. Então, excelente para fazer as funções lunares. Eu já vou falar dessa fase lunar para você poder pontuar aí as suas ações e planejar o que você vai fazer, principalmente as suas estratégias durante a semana. Outro aspecto muito importante, e importante mesmo no sentido também comercial, então está tudo caminhando ali para as questões comerciais, ou seja, aumentando a potencialidade dessas atividades comerciais, de relacionamento, de vendas, de trocas, de negociações, é um bom aspecto entre Mercúrio e Vênus no céu. Então aproveita, pessoal, ainda esse restinho de semana, porque dá para fazer bastante coisa, dá para agir bastante, dá para ter bastante estratégia e atividades comerciais, e a gente está num mês já propício para isso. Vamos lembrar que a gente está aí, daqui 2 semanas é Natal, então já é um mês propício, mas essa semana que vamos entrar, e esses dias agora do nosso resuminho que eu faço aqui sempre, então quinta, sexta, sábado, domingo, esses 4 dias ainda são dias muito positivos para isso, para relacionamento, para fazer contato, para vender. E vamos depois ter a lua cheia, e aí já entrando a semana, então agora sim, já começando a nova semana, no domingo, no dia 15 de dezembro, já temos a energia, já estamos aí com a força da lua cheia que acontece no signo de Gêmeos, o signo que tem a ver com o lado comercial, com as comercializações, com as negociações, com as trocas, com a aquisição de conhecimento, com o aprendizado, com a comunicação. Então, a gente está numa semana muito propício para falar, comunicar, fazer os contatos, aumentar sua base de cliente, aumentar o seu volume de negócios mesmo. Então, semana propícia. Juntando vários fatores, o aspecto bom entre Mercúrio e Vênus, a própria lua cheia já iniciando a semana. Então, a gente começa a semana com a força da lua cheia nesse signo de Gêmeos, lembrando que Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, que é exatamente o planeta que fala sobre tudo isso, e temos um outro ponto bem positivo, que é a volta do Mercúrio direto no céu, ou seja, dia 15 a gente também tem
aquele, aquele ponto muito importante, porque estamos ainda com o Mercúrio retrógrado, e nesse período, já falei em outras lives, em outras astrovisões lá atrás, mas temos nesse período de Mercúrio retrógrado, é sempre um período importante para fazer revisões, e de certa forma sempre traz algum certo aí tumulto, ou às vezes até um bloqueio de situações comerciais, e quando a gente tem ele direto, a gente tem uma tendência a destravar coisas que estavam assim meio emperradas ou um pouco enroladas aí. Então, o Mercúrio direto é sempre uma força e um impulso para frente mesmo, né? Então, isso acontece no início da semana, junto com esse mapa de lua cheia. Depois eu vou colocar isso para vocês verem, o mapa. É o que eu faço sempre aqui também, para ilustrar, para mostrar como é que acontecem esses movimentos no céu. E já iniciamos então a semana com essa condição, né? Mercúrio direto, a lua cheia no signo de Mercúrio, que é o signo de Gêmeos, portanto, potencializando todas as atividades comerciais e a comunicação. A gente tem só que tomar um pouquinho de cuidado, e aí vale uma atenção específica, que é um signo que também dispersa. É um signo que traz um movimento muito grande, com isso, muitas vezes, muitas alternativas, muitos caminhos, muitas coisas. Então, a gente pode se perder e, portanto, dispersão ou distração também é uma característica desse signo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é uma lua cheia, portanto, a gente tem os ânimos aflorando, os ânimos inflando, né? Seria a palavra melhor. E com o mapa que eu vou passar depois para vocês e mostrar, vocês vão ver que de fato a gente tem ali um potencializador dessa dispersão, desse aumento sem limites. Então a gente tá, existe uma propensão ou uma tendência da gente não conseguir racionalizar direito as coisas. E por isso a gente se perder com as 1.500 alternativas que existem e no final não fazer nada, porque a gente fica pensando, duvidando e ponderando, relativizando, e a gente acaba não fazendo ou não concretizando. Então, sabemos que está aumentando essa energia no céu, portanto, vamos ficar atento para a gente não desperdiçar, que é um dos pontos importantes dessa lua cheia, desperdício, tendência mesmo a desperdício. E no mundo aí dos negócios, tendência a gente fazer muitas coisas. Portanto, comprar, gastar. Não que a gente não tenha que fazer essas atividades, porque é momento propício para isso, mas tomar bastante cuidado para a gente não se empolgar demais e, portanto, gastar demais e depois se arrepender, ou fazer muita dívida, que é um outro ponto importante para esse mapa. Então, iniciamos com a lua cheia. Dentro aqui desse trabalho da astrovisão e dentro da parte de astrologia empresarial, de astrologia para negócios, as fases lunares, pessoal, são fases bastante importantes. Então, a gente precisa entender o que a gente faz nessas fases lunares. E a fase de lua cheia é o melhor momento de todo o ciclo lunar. Vamos lembrar que ele começa lá com a lua nova, depois vem a lua crescente, então a lua cheia, o ápice do ciclo, portanto, é aquele momento para expor, para se mostrar, para vender. Então, no caso das atividades profissionais, atividades empresariais, é o melhor momento de fato para fazer os seus lançamentos, é o melhor momento para vender. E dependendo do signo que essa lua acontece, ou seja, que essa fase acontece, a gente tem ou potencializadores para aquilo ou repressores para aquilo, mas a lua cheia é sempre uma lua cheia. Então, ela sempre ajuda a gente a fazer o movimento de expressão, de expor, de comunicar, no caso da lua cheia em Gêmeos. Então, momento muito bom comercial, momento muito bom para agir, para fazer as suas ações. O ano não terminou, ainda falta muita coisa pela frente, e principalmente nesse momento que o Mercúrio ficando direto ajuda em todas as atividades dessa lua cheia. Então, a fase cheia, lembra que temos ações e funções para cada fase, então na lua cheia é sempre a melhor fase para esse tipo de atividade. Coisas que a gente não faz, por exemplo, numa lua nova ou numa lua crescente. Então, agora é aquele momento que já não dá para corrigir planejamento nenhum. Lembra que isso é feito lá atrás, começa lá na lua minguante, fazendo uma retrospectiva e reavaliando todo o ciclo, fazendo ali um balanço. Depois, o planejamento forte ali, o recurso interno, a motivação que tem a ver com a lua nova, a busca dos recursos e a correção da rota na lua crescente, e aí a exposição total na lua cheia.
não dá mais para corrigir. Tudo fica exposto, tudo fica à flor da pele. Por isso que também, do ponto de vista pessoal, a tendência é a gente também deixar esses ânimos à flor da pele. E seria bem legal, e essa é também a proposta aqui da Astrovisão, que você trabalhe o seu autoconhecimento na prática. Essa é a proposta aqui, a gente possa usar a astrologia para entender a vida, a nossa vida, melhorar a nossa vida e praticar. Não é só conhecer. Então, se observe como que você fica, se acontece esse tipo de aumento de ânimo, se você aumenta a sua ansiedade, aumenta a sua dificuldade, às vezes, em dormir, muitas vezes lua cheia traz essa dificuldade, a gente pode ficar mais ansioso, as emoções ficam muito mais sensíveis e a gente pode ser mais reativo também na lua cheia. Mas é muito importante você se observar, até porque todo mês a gente tem lua cheia, mas não é todo mês que ela acontece no mesmo signo. Significa que cada lua cheia traz uma proposta diferente para ser trabalhada. Então, existem signos que aumentam esse nível todo de ansiedade e Gêmeos é um signo desse. Então, observe-se para ver como é que você fica nesse momento, lembrando de tirar essas variáveis do próprio momento que a gente está. Então, final de ano é sempre um momento de aumento mesmo de expectativa, é momento de final de ano, é momento que tem Natal, tem festas, tem um monte de atividade. O estresse está alto nesse período, tem muitas coisas que a gente precisa fazer e dar conta até terminar o ano. É férias de filhos, né? No Brasil principalmente, férias. Então, tudo isso são agravantes, são variáveis aí para aumentar esse nível de estresse. E quando a gente tem uma lua cheia num signo que tem a ver com o processo mental, portanto, o aumento da ansiedade e desse movimento mental também é grande. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para aí não dar um curto-circuito. Fique atento a isso e se observe. Veja como é que você lida com as luas cheias de cada mês. Assim, você vai também conhecendo aquele colorido, aquela qualidade da fase lunar, daquela fase lunar. Portanto, continuando ali, iniciamos a semana com essa força, a gente vai até metade da semana, portanto, a gente está falando do dia 18, até o dia 18 de dezembro, a gente tem a força da lua cheia, a partir do dia 18 de dezembro, a gente já tem a transição para a lua minguante. Então, não é um liga-desliga, eu falo sempre isso aqui, vocês já sabem, mas se você é novo aqui, você está ouvindo aqui pela primeira vez, não é um liga-desliga. Então, a lua cheia, ela vai diminuindo aí de intensidade, portanto, ela vai diminuindo a sua luminosidade e vai chegar até a fase de quarto minguante, que vai acontecer ali no dia 22 de dezembro. Portanto, quando a gente chegar ali na quinta-feira, a gente já começa essa transição, já não temos mais a força de lua cheia, mas até a metade da semana a gente tem essa intensidade ali no último grau. Portanto, todas as atividades e funções que a lua cheia proporciona e ajuda a gente a fazer, vamos atuar, né? Principalmente nessa questão profissional comercial. Faça contato, prospecte, converse com seus clientes, venda, expressa os benefícios e as vantagens dos seus serviços, dos seus produtos, ativa suas listas de clientela, conversa nos seus grupos, ou seja, usa toda essa força de lua cheia para a finalidade geminiana, que é a finalidade de comunicar, de negociar, de fazer trocas, de aprender, de conversar, de ouvir. Então, é todo um processo de comunicação, escutar o cliente, falar para o cliente e vender. É lógico que está envolvido aí as relações todas comerciais e, inclusive, de movimentação. Ok, a gente então iniciou a semana assim, a Lua já vai transitar no próprio domingo, ela já vai passar para o signo de Câncer, o signo de Caranguejo, a gente começa na segunda-feira com ela transitando no signo de Caranguejo, depois ela vai passar na terça, na quarta e na quinta, então estamos falando do dia 17, 18 e 19, 19 voltamos aqui a conversar, voltamos com a astrovisão, mas esses 3 dias ela está num signo, pessoal, e anota isso que é muito importante, principalmente se você tem seu próprio negócio, se você é empreendedor, empreendedora, se você é empresário, mas mesmo que você não tenha o seu próprio negócio, vamos falar dessa qualidade, dessa força de Lua em Leão, porque essa qualidade, independente de ter ou não um negócio, mas você tem sempre que decidir e escolher. Então, a Lua em Leão é a lua que potencializa as escolhas, as decisões, a liderança pessoal. Então,
São dias importantes de decisões, tomada de decisão, escolhas, principalmente aquelas que têm a ver com você, com a sua individualidade, com as suas necessidades, satisfação, tudo que envolve a qualidade leonina. Então, por isso que existe essa característica de liderança. Não é só quem exerce um cargo de liderança, mas se você tem sua carreira, seu trabalho, você está decidindo o tempo todo. Inclusive, decidindo se você vai se desenvolver, se você precisa aprender mais, se você precisa fazer alguma coisa para melhorar a sua performance. Isso tem a ver com a Lua em Leão também. Agora, se você exerce um cargo de liderança ou tem o seu próprio negócio, todas as vezes que a Lua fica no signo de Leão, ela está ajudando você a trazer esse entendimento das necessidades individuais, da sua autoestima, do seu alto valor, tudo que tem a ver com a sua centralização. Afinal de contas, Leão é o signo que faz esse movimento de te centralizar, ou seja, colocar você no centro da sua vida. Você não está se dispersando, olhando para outras direções, você está se olhando e se ocupando de você mesmo. Então, essa posição que é fundamental para a gente poder crescer, evoluir e se desenvolver. A gente precisa de tempos em tempos perguntar se estamos bem, se estamos performando bem, se os nossos negócios estão indo bem, se o que que nós podemos fazer para melhorar, ou o que que a gente tem que deixar de fazer. Tudo isso é uma reflexão, é um questionamento que você faz para você mesmo. O tempo todo, nós fazemos isso, mas quando a Lua está em Leão, ela ajuda você a ter uma clareza. Lembra que Leão é um signo regido pelo Sol, portanto, ilumina aquela área que você está colocando aquela força. Lua em Leão está lá iluminando aquela área que você está se ocupando, que você está prestando atenção, iluminando mesmo, ou seja, trazendo conscientização sobre aquele tema da sua vida. Então, vamos nos conscientizar do nosso poder de decisão, do nosso poder de escolha, do poder de liderança pessoal, o que que a gente pode fazer diferente, da nossa diferenciação de certa forma, porque tem a ver também com a autenticidade. Então, tudo isso, gente, a gente tem na terça, na quarta e na quinta. Mas, como eu já falei lá no início, no meio desse período, portanto, a gente está falando agora da quarta-feira, dia 18 de dezembro, junto com essa força de Lua em Leão, a gente tem quarta-feira, quinta-feira, isso, na quinta-feira, pessoal, não, falei quarta, não é não, é quinta-feira, 19, mas vamos lembrar que isso já está vibrando na semana inteira, mas a gente tem aquele super aspecto que eu anunciei no começo, que é um aspecto muito auspicioso de Vênus, Trígono, Júpiter, o aspecto que traz o tudo de bom. Toda vez que acontece esse aspecto no céu, eu falo aqui na astrovisão que é o tudo de bom. De fato, os dois benéficos do zodíaco, em bom aspecto, no caso, o aspecto de Trígono, é o aspecto tudo de bom, ou seja, é aumento de oportunidades, são as facilidades da gente poder, por exemplo, no caso mais prático, de vender, de fazer bons negócios, de lucrar. Tudo isso está envolvido com esse bom aspecto de Vênus-Júpiter. Então, é uma semana de oportunidades, é uma semana muito boa, apesar de ter aí o desafio, já vou falar dele, mas é uma semana muito boa. E ainda nesse dia que tem o Vênus, Trígono, Júpiter, ainda a Lua vai estar em Leão, ajudando você a se expressar, portanto, ajudando você a liderar, a mostrar o seu negócio, a mostrar o seu produto. Se você vende o seu próprio produto, você é a marca do seu produto, melhor ainda, momento de expor, momento de conversar sobre isso, falar. Então, não é uma semana para ficar em bastidor, tá bom, gente? Não é. Não é a semana para ficar quietinho no cantinho ali. Não é. É uma semana de exposição, uma semana muito boa, com ótimos aspectos de relacionamento e de networking, portanto, de venda e de possibilidade de trazer oportunidades, ou seja, atrair boas oportunidades e oportunidades rentáveis, oportunidades que têm a ver com aumento do lado financeiro mesmo. Portanto, vendas. Tem muito a ver com lucro, muito a ver com as vendas, e isso é Vênus, Trígono, Júpiter, numa semana de lua cheia, com a lua em Leão nesse dia. Então, vamos juntar aí os nossos sinais e entender que é uma semana propícia para todo esse tipo de atividade, principalmente esse que envolve você ter que se expor e falar, principalmente nas relações interpessoais. Outro aspecto, outra questão desse aspecto que é bem interessante, Vênus, Trígono, Júpiter, é que é um aspecto que ajuda você a aumentar
a sua base de contatos e clientes. Então, é um aspecto de network. Por isso que sempre está envolvido com essa questão de network. Então, é aquele momento excelente para você atender uma pessoa e falar para a pessoa te recomendar para outra pessoa, não é? Então, às vezes a gente esquece de fazer isso. Você atendeu uma pessoa, você fez um trabalho, essa pessoa saiu satisfeita, pede para ser recomendado. Então, assim, se você gostou do meu trabalho, recomenda para os seus amigos, para quem você gostaria de falar sobre isso, porque esse pedido, sob o aspecto de Vênus Júpiter, ele é potencializado. Às vezes a gente pode pedir e a pessoa esquece de falar. Mas quando a gente tem um bom aspecto no céu, ou seja, o céu ajudando, essa pessoa vai lembrar até mais até, vai falar até para mais pessoas. Então, é assim que a gente une a informação do céu com as nossas ações na Terra. Lembrando que planeta nenhum decide nada na sua vida. Planeta nenhum, aspecto nenhum faz acontecer coisas na sua vida. Quem faz acontecer coisas na sua vida é o uso dessas informações. Então, portanto, voltamos ao ponto que somos nós que, de alguma forma, compreendendo, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando o autodesenvolvimento, conseguimos usar melhor aquelas informações, porque só estar no céu não adianta nada, não vai acontecer nada na sua vida. Então, aquela ideia, né, muitas vezes, que, tá lá um aspecto muito bom, e aí eu não faço nada porque vai acontecer que tá lá no céu. Não é verdade, não é real. Vamos começar a pôr os pés no chão, trabalhar de forma bem racional com a astrologia, que aí sim você vai ter e obter excelentes resultados. Porque o céu está ajudando, mas você tem que tomar suas decisões. Já que é uma semana de tomada de decisões, uma semana muito forte para isso, uma semana muito propícia, então vamos usar corretamente aquela energia, principalmente quando ela é uma boa energia, quando é um bom aspecto no céu. E é o aspecto aí tudo de bom. Um bom aspecto também para aumentar a lucratividade. Então, se você tem aquele produto que você sabe que tem uma maior lucratividade, investe nesse produto. Coloca ele agora na frente dos outros e usa essa questão para aumentar a sua lucratividade. Então, veja aí na sua esteira de produto qual é o produto de maior lucratividade e dá um up nele nessa semana. Promove, fala mais dele, faz alguma ação estratégica nele, porque a tendência é aumentar a venda desse produto, que já tem uma maior lucratividade, uma maneira então de aumentar o lucro mesmo. Tudo bem? Mas vamos ao desafio, porque nem tudo são flores aqui, então a gente tem um desafio. Eu anunciei o desafio antes também, ele acontece no meio da semana, portanto, está vibrando na semana inteira. E esse aspecto, pessoal, é um aspecto que quando eu colocar o mapa, vocês vão ver também, vou mostrar ele no mapa. Portanto, esse planeta ele está fazendo parte do desafio dessa lua cheia, e é Netuno, planeta que está fazendo aí a quadratura com o Sol. Portanto, no dia 18 a gente tem esse desafio do Sol, que é justamente o astro que rege as posições da Lua em Leão, portanto, rege a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira. Tem uma força muito grande. E falando do Sol, estamos falando do nosso poder de decisão, de centralização, a própria tomada de decisão e os aspectos de liderança. Quando existe a quadratura, existe com esse planeta, a gente tem um pouco de uma nuvem, como se estivesse nublado essa posição. Então, é mais difícil a gente ter um discernimento, por exemplo, um pouco mais racional, um pouco mais pé no chão, aumenta as chances e as tendências de ilusão. E também, como estamos falando de uma fase cheia da Lua, a gente está falando de excessos, de desperdício. Esse aspecto ele potencializa. Então, potencializa as ilusões, potencializa os erros de avaliação. Então, a gente vai tomar uma decisão, a gente avalia. Toda decisão, o certo seria, quando a gente tem que tomar uma decisão, é primeiro você avaliar a situação. Não é tomar uma decisão de qualquer jeito, a gente faz uma avaliação. Vamos comprar algo, você avalia, você vai atrás de vários orçamentos, você conversa com uma pessoa, com outra, ou seja, você se cerca de informações, não é assim? Aliás, é bom você se perguntar, já que temos força leonina aí, como é que você toma decisões? Como é que você escolhe? Faz essa reflexão que já vai ser muito bom para a energia da semana. Como você escolhe, como você toma decisões. E quando a gente não avalia direito, a tendência qual é? De escolher errado. A gente não avaliou direito, a gente não buscou as informações, a gente não foi nas fontes, a gente acreditou na primeira coisa que apareceu,
para tomada de decisão. Então, tendência é errar na decisão. E esse aspecto potencializa o erro da tomada de decisão. Porque ou a gente se ilude, ou a gente não enxerga direito o que está lá na nossa frente, ou a gente vai com a onda. Então tá todo mundo fazendo, você vai com a onda. Ou seja, você não está na sua individualidade, você se mistura demais com outras pessoas ou outras ideias, que pode ser bom para os outros, mas não é bom para você. Então, quando a gente tem essa quadratura, e quando é Netuno envolvido nisso, depois vocês vão ver que tem outro planeta envolvido nessa lua cheia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na tomada de decisão, tá bom? Então fica aí o alerta, é um alerta mesmo, porque está bem no meio da semana, então lógico que interfere no início, no final da semana, ou seja, um colorido dessa semana, numa semana de lua cheia, que normalmente já é mais difícil a gente se racionalizar. Por quê? Porque lua cheia é sempre uma fase de aumento de emoção, aumento de sensibilidade. Então já é mais difícil a gente ter um certo discernimento, a gente pode ficar mais reativo, a gente pode ficar muito sensível e, portanto, a gente tende a ter mais conflitos nos relacionamentos, e esse aspecto dá só uma potencializada em tudo isso. Então, atenção, ok? E agora, o final da semana. Então a gente chega ali no sábado, no domingo, com o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Então isso é o solstício, portanto, inicia uma nova estação aqui no hemisfério norte, inverno, e no hemisfério sul, verão. Entrada de estação do ano, sempre quando a gente tem o Sol ingressando num novo signo, e esse novo signo é um solstício ou o equinócio, 4 vezes a gente tem esses pontos durante 4 pontos, na verdade, ao longo do ano, a gente tem início de novas estações. Quando a gente tem esse início, a gente está com uma força, em termos de natureza, muito forte de início mesmo, de arranque. Então, signos que a gente chama como signos cardinais, são signos de ritmo cardinal, eles dão uma força, um poder de arranque. Então, é uma energia de início mesmo, uma energia de começar, uma energia, apesar de estarmos no final do ano. Estamos no final do ano oficial, mas ainda estamos no final do ano astrológico. Vamos lembrar que o início de um ano astrológico começa em março, quando inicia uma nova estação. Então, vamos começar agora uma nova estação, é como se a gente estivesse falando que é a última etapa do ano. Inicia agora a última estação do ano astrológico, porque a próxima estação do ano já é o início do novo ano astrológico, em março. Entenderam, pessoal, como que funciona? Então a gente está nesse final. E esse final é um poder de arranque agora, como se a gente estivesse vivendo os 3 últimos meses do ano. E se você quiser aproveitar melhor essa informação, apesar da gente chegar agora no final do ano, fazer planejamento, pensar no próximo ano, já que vai entrar, 2025, na realidade, em termos de natureza, a gente está na etapa final do ciclo anual, nos 3 últimos meses do ano. Vai começar a última etapa, que é sempre uma etapa de repensar todo o seu ano. Então, uma etapa muito produtiva de balanço. Então, a gente faz o balanço em outubro, novembro, mas o verdadeiro balanço, aquele que a gente vai entender melhor, tudo que a gente fez no ciclo, é agora janeiro, a partir do dia 21 de dezembro, janeiro, fevereiro. Os 2 meses que antecedem, praticamente 3 meses que vão anteceder o 21 de março, que é quando inicia o próximo ano. Então, é um período rico de aprendizados, um período rico de balanço, da gente fazer o nosso balanço, um período rico de fixação dos conhecimentos, de tudo que você aprendeu nesse ano que está terminando, esse ano que está finalizando. Então, esse é seguir um calendário da natureza. Mas a gente tem que seguir o calendário oficial. Então, sim, 31 de dezembro termina o ano de 2024, janeiro começa 2025. Mas se você já tiver essa informação, você pode começar a se observar como que a gente vivencia janeiro e fevereiro. E é interessante, porque no Brasil a gente tem a máxima de que o ano só começa depois do carnaval, não é verdade? Lá no Brasil tem isso. Então, essa máxima que só acontece depois do carnaval, se a gente pensar, carnaval é sempre fevereiro, março. Portanto, de fato, se a gente olhar por este ponto, é verdade, o ano só começa depois que ingressar o Sol no signo de Carneiro, no signo de Áries, de fato, dando início ao novo ciclo astrológico. Então, a gente pode usar melhor
as potências, não é, de janeiro, de fevereiro. Eu estou dando essa informação para você conhecer, para você também poder se observar como é que fica. Então, mesmo que você já tenha feito todo o seu planejamento, em janeiro, olha um pouquinho para esse balanço e faz esses questionamentos, essas reflexões. Você vai ver como vai te dar muitos insights, talvez mais do que o que você teve até agora. Janeiro, fevereiro. Use esses meses para se perguntar junto com o início do seu ano. Lógico, eu também vou iniciar meu ano em janeiro, o ano oficial, mas faz essa reflexão. Você vai ver quantos insights, quantas coisas vêm na sua cabeça e são coisas importantes que você tem que anotar, porque é exatamente o período final do ciclo. Então, é o melhor período. É como se a gente estivesse falando de uma lua minguante, que é tema da próxima astrovisão final do ciclo. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor e você vai juntar tudo que eu estou falando agora com a próxima astrovisão. E como eu faço sempre, vamos agora, ó, compartilhar a tela para você ver aqui esse mapa. Então, a gente está falando aqui do mapa da lua cheia. E aí, você que está acompanhando toda semana, você está vendo como é que funciona esse movimento. Então, quando a gente iniciou o ciclo, a gente tinha a lua, esse símbolo aqui da lua, junto com o sol. Portanto, tivemos o que? A lunação no signo de Sagitário, iniciando mesmo o novo ciclo. Depois a gente teve a lua passou, a lua fez a quadratura quando ela chegou aqui, né? Então, a lua crescente no signo aqui de Peixes, fez 90 graus com o Sol em Sagitário, e agora andou, chegou aqui, vai chegar, né? No signo de Gêmeos, fazendo isso aqui, né? Oposição, esse risquinho vermelho, oposição, né? No quadro de aspectos, a gente tem esse símbolo representando os 180 graus, que é a oposição, é quando a Lua fica de frente para o Sol, portanto, reflete toda a luz solar, e portanto a gente vê a Lua daquele jeito, porque ela não tem luz própria, você sabe disso. Ela não tem. Então a gente vê ela branca, toda redonda, linda no céu, quando ela está cheia. E dependendo do signo e dos aspectos que estão envolvendo com a lua cheia, a gente pode então dizer como que é a tendência daquela lua cheia, daquela fase lunar. Então agora, olhando para aqueles desafios, olha os desafios aqui. Então temos Netuno, planeta que faz aquela quadratura com o Sol e, portanto, ele está fazendo com a Lua também. Mas não é só esse planeta Netuno que está nesse mapa. E lembrando que o mapa da fase lunar, ele influencia de certa forma, ou ele dá a tendência de toda a fase. Portanto, esse mapa marcando a fase cheia, ele vai até a fase minguante. Ele está funcionando até a próxima fase. Então, esse mapa pode ser um marcador da energia básica, das funções, das atividades que a gente vai ter e da influência que nós vamos ter naquela semana. E Júpiter, que é um planeta que aumenta tudo, ele faz parte dessa lua cheia. Então, esse ponto é muito importante porque a fase cheia, que já traz a ideia e já traz a tendência de transbordar o copinho natural de uma lua cheia, ela está potencializada pela presença de Júpiter nessa lua cheia. Então, temos um planeta que vai aumentar ainda mais tudo que tem a ver com a lua cheia. Então, não é uma lua cheia qualquer, é uma super lua cheia. A gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com os desafios, não os aspectos positivos também ficam potencializados, por isso que eu falei bastante do aspecto de Vênus e Júpiter, porque ele está aqui fazendo esse trígono, faz parte do mapa da lua cheia, mas a gente também tem que tomar cuidado e prestar bastante atenção com os desafios. E aí entra o desafio do aumento de energias, o aumento então de tudo que essa lua cheia está trazendo, o aumento de dispersão, o aumento dessa tendência de aumentar a nossa reatividade, a tendência de ter conflitos, conflitos de ideias, conflitos de ideologia, conflitos no mundo mental, conflitos que têm a ver com a comunicação. Então, a gente pode ficar um pouco mais agressivo, responder torto, a pessoa responde torto e pronto, já cria um conflito. Lá na frente você nem vai entender por que você brigou, mas você briga. Briga por ideias, briga por ideologias, briga por uma filosofia, por questões religiosas, pode ser também. Então, por dogmatismos, por fanatismos, tudo isso está envolvendo essa posição aí de Lua Júpiter. Então, bastante cuidado
É uma época também que as pessoas se reúnem, as famílias se juntam para fazer suas festas. Então, é uma fase lunar com cuidados. Cuidados para a gente não ficar brigando numa época que a gente deveria se unir, não é verdade? E aproveitar e celebrar. A tendência de briga por ideias é alta, então a gente precisa ficar um pouco atento. E não é só por conta desse Júpiter, a gente tem outra posição, e vamos relembrar, porque isso já foi falado em astrovisão passada, mas vamos relembrar que o planeta Marte iniciou também a sua retrogradação. Ele vai ficar até fevereiro retrogradando, e ele começou a retrogradação no signo de Leão, fazendo já esses aspectos de oposição, oposição a Plutão, oposição a Vênus nesse mapa de lua cheia. Então, isso aumenta o potencial bélico, né? O potencial de agressividade por questões de posicionamento. Então, vamos juntar os sinais agora? A gente tem Lua Júpiter em Gêmeos, lua cheia, já aumentando essa questão das certezas. Eu tenho muita certeza, já que eu tenho muita certeza, eu vou me impor, olha lá, vou me impor perante o outro e a minha certeza, a minha verdade é melhor do que a do outro. Pronto, né? Potencial explosivo para brigas. Então, juntando essas duas coisas, a gente tem um mapa que pode levar a conflitos interpessoais. Então, atenção, né, gente? Às vezes não vale muito a pena a gente ficar se posicionando dessa forma. Então, usa toda essa força, então, de posicionamento para o seu negócio, para o seu trabalho. Aí sim, vai no palco da vida, vai lá falar do seu negócio, do seu trabalho, do seu produto, vende, expõe, se coloca, porque aí essa força Marte e Leão está tendo um resultado, está tendo um escoamento positivo. Então, temos lá Marte e Mercúrio. Então, falar sobre você, seu produto, seu negócio, seu trabalho, é um bom caminho para desviar o potencial de conflito que ele está trazendo também. Então, só fincar lá o pé e falar, eu quero assim, porque essa é a minha verdade, essa é melhor que eu, é melhor do que a do outro, é conflito. É tendência, é briga. A tendência é ter o problema. Então, é usar o Mercúrio-Marte, desviar toda essa força, usar essa força de uma forma mais construtiva. Lembrando que, se a gente vai por esse caminho mais construtivo, temos do céu ali Vênus e Júpiter, ajudando a gente a prosperar nessas questões, prosperar em boas atitudes, em atitudes mais construtivas. Então, a boa pergunta que a gente tem é, tipo, vai me levar a quê? Eu fazer isso vai me levar a quê? Se você conseguir ter uma visão um pouco mais, não tão imediatista, mas uma visão um pouquinho mais para frente, você pode sair de vários conflitos aqui que estão ali prestes a explodir na sua vida, tá bom? Então faz essa pergunta, vai me levar a quê? Eu ficar me posicionando desta forma, vai me levar a quê? Não é? É uma boa forma de escapar do desafio. Já que temos desafio, ele está no céu, a gente tem é que saber lidar com ele. Esse é um ponto bastante importante desse mapa de lua cheia. E o outro é Netuno envolvido ali, tanto na quadratura Sol como também na quadratura Lua. Ou seja, ele é parte desse mapa de lua cheia. E aí aquele reforço sobre erros de avaliação. Então a gente está muito reativo. A gente está com mais tendência a perceber mais profundamente as coisas, a sentir, a se melindrar. Sabe essa palavra? Ela é bem propícia para esse mapa de lua cheia. Melindrar. Então, qualquer coisa a gente sente tanto que a gente acha que é com a gente o problema, a pessoa entrou, fez uma cara diferente, a gente acha que é com a gente, e aí reage, e aí o potencial explosivo aí que tem Marte envolvido já entra em ação, e aí você já quer reagir, aí a pessoa falou uma coisa que é diferente do que você pensa, aí você já acha que está contra você, e pronto, não é? Já é um potencial para ter conflito e confusão. Então a gente precisa também olhar um pouco para essa sensibilidade exagerada. Porque às vezes a gente está sentindo coisas que não são verdade, gente. Já pararam para pensar? Que às vezes a gente está percebendo tanta coisa enrolada ao seu redor, né? Envolvida, você está misturado ali com tanta gente, que você não sabe direito o que você está sentindo, mas você acha que é você. Então você acha que você tem certeza daquilo. E às vezes não é verdade. Às vezes é só uma percepção. Às vezes é algo que nem é real mesmo. Está lá no mundo, às vezes, da fantasia. E você cria toda uma situação por causa de uma fantasia.
que no fundo, lá na frente, não vai levar a nada. Então, vamos cuidar desse aumento de emoções, aumento de sensibilidade, para isso não levar a gente a essas tomadas de decisão equivocadas, ou tomada de decisão iludida, ou pior, ações mesmo que levem aos conflitos. Então, o Sol quadrado Netuno e o Marte oposto a Vênus-Plutão, juntos, eles fazem um pouco, trazem um pouco essa tendência da gente sentir, perceber, achar alguma coisa que está no mundo da ilusão, da fantasia, tomar uma decisão, ir para frente na sua atitude. E pronto, causar todo um problema que depois, logo mais aí, médio e curto e médio prazo, a gente percebe que não levou a nada. Por isso que a pergunta inicial é: o que vai me levar a quê? É uma forma da gente barrar um pouquinho, segurar um pouquinho esse processo de ilusões, fantasias e tomada de decisão equivocada. Ok? É isso, gente. Então, mapa de lua cheia, semana que vem vamos falar da finalização do ciclo, que é o mapa da lua minguante. E eu deixo aqui um convite para vocês, vou deixar na descrição desse vídeo, da Astrovisão, o link para vocês irem lá para o meu grupo VIP de WhatsApp, que lá a gente bate um papo mais pertinho, mais profundo, posso responder suas questões. Você pode também deixar aqui no chat que eu também respondo, mas entra lá no nosso grupo, porque é lá também que acontecem os pré-lançamentos, tem abertura de novas turmas para janeiro de 2025. Então, entra, porque é lá que você tem as super vantagens de estar nesse grupo e fazer parte dos pré-lançamentos. Então, lá tem preços especiais para tudo, para todos os cursos, para o grupo de supervisão, que também está previsto para a gente abrir em janeiro, começo daí do ano de 2025. Então, entra lá que é para você aproveitar essas vantagens. É isso, pessoal. Então vamos finalizar. Uma ótima semana de lua cheia, boas vendas, bons negócios. A gente se encontra na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que pode influenciar na sua vida e nos seus negócios.